Olá, cidadãos fantásticos, eu sou o professor Regis Varão. Hoje nós vamos discutir sobre o filme Radioatividade. Vamos descobrir o nome do filme já já. Temos duas convidadas para participar hoje do episódio com a gente. Como de costume, temos aqui também o Rafael. Rafael, manda um oi aí pro pessoal. Olá pessoal, eu sou o Rafael. E hoje a gente está aqui de novo com a Marisa, nossa convidada super especial. Olá, pessoas. E a Marli, que eu vou pedir para vocês se apresentarem agora. Contem um pouquinho mais sobre vocês. Se você quiser começar, Marisa. Você já tá... Olá, meu nome é Marisa. Eu faço doutorado no IMEC, na Unicamp, e meu orientador é o professor Regis Varão. Em matemática. Bem sucinta, Marisa. Bem sucinta. Tá bom. Já virou praxe, já. Marli, olá, você. Eu sou a Marli. Marli Cantarino, sou irmã gêmea da Marisa. Eu faço doutorado em Física no Instituto de Física da USP e tenho... o meu projeto tem coorientação no Sirius, que é o acelerador de partículas lá de Campinas. Então eu sou da área de Física Experimental na área de caracterização de materiais. Maravilha! Como dizia o Regis, temos uma cientista de verdade entre nós hoje. Exatamente. Uma coisa importante a gente deixar claro para todo mundo que estiver ouvindo, caso você queira ver o filme e não queira spoiler, aí você não vai assistir aqui, né? Porque daí vai ser 100% de spoiler no caso. A protagonista morre no fim. Pronto, falei. Então, antes de começar, vou pedir para Marisa passar pra gente um resuminho do filme. Tá. Esse filme saiu no ano de 2019. O título é Radioactive. Não sei se tem uma tradução do título em português. Ele tá na Netflix. A diretora é a Marjane Satrapi, não sei se falei o nome dela certo. Ela é franco-iraniana e é a autora daquele quadrinho Persepolis. Esse filme ele também é baseado num quadrinho de 2010, cujo título é Radioactive Marie and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout. Escrito por uma pessoa chamada Lauren Hedges. Nunca li o quadrinho, mas traí a informação pra vocês. Enfim. E a sinopse do filme, basicamente, ele é uma biografia da Marie Curie, que foi pesquisadora, física, química. Ela é de origem polonesa, foi naturalizada francesa pelo casamento e ela foi ganhadora do Nobel de Física e de Química. Isso é a sinopse também com um pouco de contexto histórico. Aí, dito isso, se você não quer saber mais do que se trata o filme além da sinopse, infelizmente vai lá ver o filme e depois volta aqui. Mas agora eu vou fazer um pequeno resumo. Assim, o filme já começa mostrando a Marie morrendo em 1934. E aí, para dramatizar um pouco, eles mostram ela trabalhando lá no laboratório, ela cai dramaticamente e tal, mas ela morreu hospitalizada, né, na vida real. Bom, a primeira metade do filme vai intercalando um pouco de questões da vida pessoal dela com questões da vida profissional. E não mostra muito a chegada dela em Paris, quando ela era estudante, os perrengues que ela passou. Isso o filme não mostra. Então o que o filme mostra? Começa já um dos primeiros conflitos, ela brigando com o Gabriel Lippmann sobre o espaço no laboratório. Basicamente o cara expulsou ela do laboratório porque ela estava sendo muito espaçosa. E aí ela passa a trabalhar no laboratório do Pierre Curie. Só que a cena em que mostra ele se conhecendo é tipo, ela esbarra nele, ele pega o caderninho dela, então você gosta disso aqui, que lindo, que belo. Toda aquela coisa romantizada. Exato. Nem é na universidade. Mas depois a gente vai comentar que não foi bem assim. Mas enfim, o que acontece é que ela vai trabalhar no laboratório dele. Eles vão dividir esse espaço e ele começa a dar um espetáculo lá na pesquisa dela. E meio que ela vê que ele tem contribuições interessantes para dar e os dois conseguem ver que eles vão crescer juntos, né? Tipo, um colaborando com o outro. E eles vão se aproximando não só na parte profissional, mas também na parte sentimental, né? E aí rola o casamento, aquelas cenas todas bem melosas, aquela coisa toda romantizada lá dos dois como casal. Tá, aí em 1898 mostra os dois anunciando num auditório de uma universidade, alguma coisa assim, a descoberta de dois novos elementos, o polônio e o rádio. Um ano antes disso, tinha nascido a primeira filha da Maria, a Irene.
Tá, aí em 1903 eles receberam o Nobel de Física, só que a Marie estava grávida, não pôde ir. Então só o Pierre foi lá pra Suécia, recebeu o prêmio, fez o discurso, teve até uma briga deles, aquela coisa toda, porque ela não foi. Ela não pôde ir porque ela estava grávida da segunda filha dela. Aí, em 1906, mostra o Pierre morrendo atropelado por uma carruagem, passa a roda em cima da cabeça dele, toda aquela coisa triste. Tá, aí a partir mais ou menos dessa parte aí na metade do filme, começa a intercalar junto com as partes da vida pessoal. As partes da vida profissional e da pesquisa ainda entra um terceiro elemento, que são umas cenas de projeções do futuro, né, flash forwards, mostrando consequências de coisas relacionadas à pesquisa da Marie Curie. Então, algumas dessas coisas que vão aparecer são tratamento de câncer usando radiação, né, que é a radioterapia, numa cena de 1957. Então é uma coisa bem dramatizada, tem lá um menininho no hospital, triste, aí bota ele na máquina, enfim. Uma coisa que mostra também é o bombardeio de Hiroshima em 1945. Aí tem lá todo um cenário com pessoas japonesas numa vilazinha, e quando cai a bomba, uma coisa bem dramatizada também. Outro dos flash forwards é o teste da bomba atômica, em 1961, nos Estados Unidos, e o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. E aí, entre esses flash forwards, o filme vai terminando a história da Marie, mostrando que 4 anos depois da morte do marido dela, o Pierre Curie, ela teve um caso com um dos alunos dele, e isso gerou vários escândalos e ataques xenofóbicos contra ela, né? Bom, em 1911, ela também foi premiada com o segundo Nobel, dessa vez em Química, e a filha até acompanhou ela na cerimônia, começa a mostrar um pouco a aproximação dela com a filha Irene. Aí mostra um pouco da vida adulta da filha dela, Irene, que também começou a se envolver com pesquisa em química. E o filme acaba com as duas buscando recursos para atender soldados feridos na Segunda Guerra Mundial utilizando o raio-x. E aí meio que acaba nessa nota positiva do trabalho dela, que é ajudando as pessoas na guerra, né? Basicamente é isso, todas as etapas da vida dela que o filme percorre. Legal. Eu senti aí, Marisa, que você ficou um pouco irritada nessas partes de dramatização. Confere? Eu senti que toda vez que você ia falar, você... dramatização. Você queria uma coisa mais assertiva, Marisa? O que aconteceu? Então, é que isso é uma coisa um pouco complexa de manifestar, sem falar um pouco do formato do filme. Por quê? É um filme que tem muita informação e talvez pudesse ter sido feito em forma de documentário, porque eu não vejo ele ganhar muito em termos narrativos, em qualquer termo aí cinematográfico, que eu também não sou nenhum especialista, enfim, por fazer um filme dramatizado. Porque eu não acho que acrescentou o suficiente sobre a vida dela, além de uma coisa meramente informativa. Honestamente, todas as partes que eles fizeram aquela montagem romântica do casalzinho lá, eu achei absolutamente brega. Enfim, eu acho que se fosse um documentário com as mesmas informações, eu não teria achado tão ruim. Não que eu achei o filme exatamente ruim, mas me incomodou um pouco. Tá. Porque, por exemplo, a parte da personalidade dela, né, da Marie, ficou um pouco estereotipada, sabe aquela coisa meio Sheldon do The Big Bang Theory? Eu não gostei muito. Os cientistas não falam que nem pessoas normais, né? Pareceu um Tem uns pouquinho. diálogos super forçados, artificiais, assim. Nossa, é interessante esses comentários aí. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que eu tive uma relação com o filme totalmente diferente, porque... E aí eu acabei não pegando muito essas coisas, porque é o seguinte... Eu confesso que eu assisti o filme em velocidade 1.5, vou falar a verdade. Botei aqui no computador e aí eu fui tomando notas. Então talvez eu agora percebo e pela rápida conversa que a gente teve antes de começar aqui a gravar, talvez a minha percepção do filme ficou um pouco atrapalhada por isso aí. Ou seja, essa parte do... Você tá falando assim da dramatização, blá blá blá, do namorinho e tal. Eu meio que ignorei, eu só considerei como... Enfim, como os fatos, estão relatando isso ou aquilo. E aí na hora que você comentou que talvez fosse interessante, se fosse como um documentário, aí eu até pensei, legal, de fato faz sentido, né? Ou pelo menos talvez da maneira um pouco como que eu tava vendo, de fato como documentário é legal.
Marli, então a pergunta é, o que você achou do filme? Então, eu achei que no sentido de ser uma biografia e passar as informações, o filme é muito completo, porque tirando a parte de formação dela, a parte do trabalho dela, da vida pessoal dela, como essas duas coisas se relacionaram e as consequências de todo o trabalho que ela fez, o filme é bem completo, assim, ele não deixa lacunas nesse sentido da biografia dela como cientista. Inclusive, entrando questões pelo fato dela ser estrangeira na França, pelo fato dela ser mulher, pelo fato das coisas que ela teve que passar por conta da situação dela, né? Então o filme é bem completo. Então essa relação que o Regis teve com o filme, eu acho que ela é bem justificada, porque ele conseguiu muita informação em pouco tempo. O filme teve essa vantagem, né? Você conseguiu vários aspectos da vida dela, não só aquele básico de saber, ela ganhou o Nobel, sei lá que ano, que todo mundo sabe, né? Então você conseguiu trazer um contexto do que estava acontecendo naquela época, qual que era a importância dessas coisas, como que era o trabalho dela, quais foram as consequências, como que era a vida pessoal dela, por que ela foi premiada, como foi essa premiação. Em um período curto de tempo, então nesse sentido o filme entrega bastante. Mas, assim, eu assisti o filme com a Marisa aqui em casa, né? E a gente tem essa mania de comentar enquanto assiste o filme. Então a gente dá uma risada das coisas. Então vocês ficaram metendo um pau no filme, resumindo isso, né? Porque, assim, tinha umas coisas que aconteceram no filme que a gente falava, sério, ela conversa desse jeito com outro ser humano? É assim que duas pessoas conversam e se apaixonam, esse casal? Mas, então ficou meio... Será que ela era assim mesmo, sabe? Aí a Marisa falou, será que a Marie Curie era autista? Daí a gente, não, ela não era autista. A gente sabe a biografia, ela não era autista. Eu falei, mas ela fala olhando no olho, ó. É só mal escrito. Enfim, mas a gente ficou com um leve rancinho, assim, do filme. Mas foi bom assistir o filme, foi muito bom. O filme tem defeitos, entendeu? Mas ele entrega o que ele promete bem. Tá. Ele entrega. Então, pro pessoal que tá ouvindo, Marli, no fim das contas, você sugere a pessoa ver o filme? Se a pessoa não conhece nada sobre a biografia da Marie Curie, esse filme vai ser ótimo, porque a pessoa vai aprender muita coisa em um filme. É muito mais rápido do que você pegar um livro e ler, por exemplo. Então esse filme eu recomendo nesse aspecto. Ele tem bastante informação e conteúdo ali nesse sentido biográfico. Agora não indicaria ele ao Oscar. Eu queria começar falando de uma informação que eu já não sabia, que eu achei que o filme era novo. Eu não sabia que ele era de 2019. Então foi novidade pra mim. Sim, eu também achava que era novo. Quando eu falei, Rafa, bora fazer do filme. Porque ele abriu, acho que no Netflix agora. Né? E aí até uma coisa estranha, que quando eu comecei a ver, eu parei, que não tem nada a ver com a história dela, é que é um filme da Netflix que é gravado no Amazon Studios, né? Sim, aí, eu também fiquei... Eu parei, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô no stream errado. Eu fiquei, nossa, eu tô na Netflix ou na Prime? O que eu tô fazendo? O meu Netflix é pirata. Eu tô pagando pra quem? Tudo uma coisa só agora. Daqui a pouco a Disney compra todo mundo também. Aí... Eu gostei muito dessa comentário que a Marisa fez de fazer como um documentário, né? Eu só acho que o motivo deles não terem feito como documentário é que documentário não dá tanto dinheiro. Eu acho que menos pessoas assistem o documentário. Eu acho que o filme foi bem chamativo. O título do filme chama bastante. A história é uma história famosa. Acho que arrisco dizer que quase todo mundo deve ter escutado falar dela algum dia. E queria comentar também o que eu achei sobre as informações do filme, que a Marli falou que é bem legal. Eu achei que o filme ele teve uma pequena falha de falar muita coisa e não focar em nada muito específico. Mas aí acho que foi exatamente a proposta do filme, né? Falar um pouquinho de tudo. Eu, particularmente, queria ter visto um pouco mais sobre essa jornada acadêmica dela. E acho que o filme não me entregou isso, porque falou mais da vida pessoal. Talvez não sejam... Foi um pouco... Pra mim, eu senti isso, né? Mas pra quem nunca viu, concordo plenamente com a Marli, acho que é uma experiência muito legal pra conhecer a história e o trabalho dela, né? E fora isso, acho que é um bom filme. Essas questões mais melodramáticas, assim, eu não gosto muito em filmes no geral, mas é porque eu não gosto muito de filmes de romance. Então... Mas eu fiquei quase como que o Regis, assim, não liguei muito não, só deixei passar e aproveitei o resto. Mas foi um filme bem legal, minha opinião pessoal, assim, recomendo que quem nunca
escutou falar da Marie Curie, que dê uma olhada no filme, que vale a pena. Essa questão que eu falei de ser que poderia ser um documentário, seria mais sei lá, uma queixa pessoal mesmo. Eu não acho que o filme é ruim e, assim, de um ponto de vista prático, é melhor fazer o filme dramatizado porque tem excelentes atores, isso chama atenção, as pessoas vão querer assistir, dá mais dinheiro, toda essa história, né? E a parte que eu reclamei da dramatização, eu gosto de filmes de drama, gosto de filmes de romance, o problema não é esse, é que eu acho que ficou muito superficial, sabe? Aquela montagem brega pra representar que uma ideia de maneira rápida, assim, aprofundar naquele sentimento específico, porque eles não têm tempo de aprofundar naquele sentimento específico, porque eles querem mostrar mais 1 milhão de coisas. É o que eu falei, o filme acaba tentando falar de um monte de coisa e não consegue falar muito de nada. Então fica meio bem geralzão, né? De tudo. Tô falando um pouquinho de tudo. Eu gostei do filme, mas com essa observação, que aí novamente eu percebi que eu perdi um pouco. Digamos que eu não me entreguei ao filme, porque quando eu coloquei 1.5 e aí fui tomando notas, então talvez essa sutileza, igual vocês falaram, a maneira que ela falava, que ela conversava, aí eu confesso que eu não peguei isso, sabe? Eu tava meio que assim, então, por exemplo, essa relação com o marido dela, até depois queria voltar em algumas coisas, mas de uma maneira geral eu lembro que eu pensei, gostei, porque assim, olha, tá mostrando assim, a pessoa é uma pessoa normal, ela tem, beleza, ela tem um relacionamento, teve filhos, ela gostava do marido, tem problemas aqui, sabe, era uma coisa meio normal. Eu parei a maneira que eu vi foi assim, mas eu não me atentei muito como que eram de fato essas relações aí, né? Porque eu fui, como que eu digo? Fui bem burocrata. Na verdade, no fim das contas, fui bem burocrata. Tô fazendo assim porque eu tava tomando nota, né? O que significa isso? Burocrata. Porque no fim das contas, a burocracia, ela comanda, né? No fim das contas, enfim. A burocracia, a gente se perde na própria burocracia, né? Se você for parar pra pensar, você esquece qual é o teu objetivo de vida e você fica só ligado ali no meio, né? Enfim. Tá bom, maravilha. Então vou fazer uma pergunta, já que a gente tá falando aqui do relacionamento dela com o marido. Eu vou te dizer a minha percepção. Vou colocar a percepção estritamente do filme, beleza? Aqui do burocrata que tava assistindo o filme lá. E aí assim, beleza, teve isso que vocês comentaram, mas aí, por exemplo, eu achei legal que no início, a maneira que ela tava se relacionando, eu tive a impressão que ela se relacionava com o marido, ele tinha um interesse pelo trabalho dela, entendeu? Isso eu achei legal, porque assim, eu não sabia, beleza, eu não sei como que de fato foi a relação deles, mas do ponto de vista do que está retratado no filme, eu achei, por exemplo, eu imaginei que ia ser bem mais conturbado, com o olhar cultural do nosso tempo, eu achei que a gente ia ver uma coisa bem mais machista, entendeu? Mas assim, é só meio que um estereótipo, porque é um filme que está retratando uma coisa um pouco mais antiga, e aí só para deixar claro, porque se eu estivesse olhando, eu pensei isso olhando com o julgamento de agora, né? Com a maneira que a gente vê o mundo agora. E aí o começo do filme, minha impressão é que deixava mais claro que ele tinha um interesse ali de trabalho, eles estavam lá, e é legal, e eu percebi, teve vários momentos no começo aqui, que ela falou algumas vezes pra ele assim, eu não, tipo assim, não vai achando que eu vou ser a mulher. Eles não namoravam, né? E aí ela, beleza, tava vendo ali que ele tava mais interessado e ela deixava claro que assim, olha, eu não vou ser a mulher do jeito que você tá achando que eu vou ser, entendeu? Não, sei lá, não é pra dar em cima de mim, um pouco assim. Eu achei interessante, porque assim, a gente tem que pensar, olha só gente, relação homem e mulher hoje em dia, se você for pensar uma relação meio padrão é uma relação meio média, assim, é bem complicada.
É bem complicado. E aí a gente pensando como que seria um relacionamento aí na época da Courrier, eu ia supor que aos padrões de hoje em dia seria bem mais complicado. E aí, perceba que eu achei legal ela, tanto colocar isso, não vou ser, né? Não vou assumir essa relação, digamos, que a sociedade está supondo que é para eu assumir. E ele também estava ok com isso, né? Então, isso foi muito no começo. O que... para problematizar o ponto... Eu estava um pouco atento a essa relação dos dois. Aí um ponto que você pode levantar no filme, baseado estritamente no filme, levantar algum... que eu me lembro, sei lá, dar uma problematizada na relação deles, é justamente quando ele foi receber o Nobel. Que aí eu reparei que a Marisa falou assim, ela não foi porque ela estava grávida. Mas no filme, nessa parte, ela tá reclamando lá com ele que... não lembro agora as palavras, mas aí ela tava reclamando que assim, olha, primeiro que inicialmente eles nem me consideraram pro Nobel, e aí eu não sei os detalhes, mas o filme só comenta o seguinte, que daí o marido então avisou o seguinte, só vou receber se for com ela também, porque a gente fez o trabalho, então teve esse aspecto... É um fato, eu vou chamar um pequeno fato, assim, um momento pontual super importante para a história, né? Assim, aquilo ali pode ter desembocado muitas coisas, tá? Inclusive, ela ganhar o segundo prêmio Nobel, porque assim, galera, política, relações fazem parte das coisas. Então, assim, é um ponto muito chave, não dá para mensurar o que aquilo abriu, né? Não dá pra falar ia acontecer isso ou aquilo, mas é um momento super importante. Beleza, então super legal, teve tem esse momento aí que aparentemente o marido falou, nós dois vamos ganhar, mas aí quando ele voltou ela reclamou, né, que sei lá, ele foi sozinho, digamos assim, a reclamação dela é que ele não, entre aspas, terminou de protestar, né, fazer o protesto inteiro, do tipo assim, era pra eu ter ido. Então, eu não sei o real, não sei se vocês chegaram a pesquisar essa parte, ou se de fato ela simplesmente não foi, e essa briga que teve, porque filmes eles inventam, pode ser que a briga não tenha existido, entendeu? Então, eu não sei, eu tenho uma dúvida, não cheguei a pesquisar, qual que não sei se existe essa informação, qual que foi de fato o sentimento dela com relação à ida do marido, entendeu? E qual que foi de fato o papel do marido, quanto que... Isso é um ponto, em algum momento seria legal até dar uma pesquisada. Assim. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para comentar. Então, sobre isso, a curiosidade que eu tenho para trazer é que a Academia Sueca, ela tinha mandado na lista lá de pessoas, porque eles iam premiar, tinham colocado só o nome do Pierre Curie. E aí o Mittag Leffler, que se você não sabe quem vai ouvir o episódio sobre o Poincaré, que a gente explica, ele alertou o Pierre, meio assim que, meio informalmente, estão botando só o seu nome aí, não estão botando o nome da sua mulher que fez as coisas junto com você. Aí o Pierre Curie mandou a reclamação para a Academia Sueca falando que o trabalho era em colaboração e fez com que eles incluíssem o nome dela. Então realmente aconteceu isso e foi um momento importante porque ela foi a primeira mulher a ganhar o... Nossa, mas não, sensacional a sua observação, Marisa, porque é o seguinte, as coisas deveriam ser secretas, né? Então, de fato, essa observação foi crucial, né? Ou seja... Foi a fofoquinha de bastidor. Essa fofoca de bastidor foi fundamental para a história aí, ou pelo menos para a história da Marie Curie. Legal. Gente, tem uma curiosidade, inclusive eu até mencionar isso na parte da dica cultural. Lá no site do Nobel, dá para acessar em cada premiação a lecture que o premiado ganha, né? Essa lecture, que é como se fosse uma mini aula, ela é basicamente um discurso, só que ela não é simplesmente um discurso de aceite, tipo, como estou grato. Não, ela é também uma palestra. E no discurso do Pierre, ele menciona a Madame Curie, né? Como a mulher dele 12 vezes no discurso. Então ele dá o crédito para ela o tempo todo no discurso que ele vai fazer lá. Tá, nossa, super bacana. Isso é uma coisa que eu reparei no filme que eu achei até interessante também, que ele realmente, ele meio que tipo trabalhava para ela, né? Tipo assim, ele não que ele trabalhava para ela nesse sentido, mas ele dava real importância pro trabalho dela, né? Ele eu acho que cada um tinha seus projetos
E os projetos deles se complementavam de forma que eles colaboravam, só que cada um tinha a sua ideia, no sentido, a ideia dela é fazer isso, ele vai lá e ajuda. A ideia dele é fazer uma coisa diferente, ela vai lá e ajuda. Isso. Então tem essa colaboração, mas a dianteira, digamos, do projeto é de cada um deles. Porque eles têm sua assim, pesquisa. não sei se é só estereótipo da minha cabeça ou se eu já vi algum filme parecido, assim, né? Mas eu tinha a impressão de que talvez ele tentaria, tipo, tomar mais à frente nesse sentido, né? E eu vejo que isso não é uma coisa que ele fez, pelo menos o filme não mostra ele fazendo isso, né? Essa ideia do Nobel, ele mostra exatamente essa questão, né? Ele não tentou ganhar o crédito pelo que ela fez, ele realmente tentou dar todo o crédito pra ela ali, o máximo que ele conseguiu. E coisa que eu tenho certeza que se fosse o cara da universidade que expulsou ela do laboratório por tá ocupando espaço, muito provavelmente ele não teria esse cuidado, né? Tipo, essa tentativa de... Não sei, é um si muito grande, né? Mas ainda assim, estereotipando essa época, né? Eu não sei se qualquer homem que fosse trabalhar junto com ela daria esse devido respeito, né? Esse devido... colocaria esse devido reconhecimento, a palavra que eu tô procurando, esse devido reconhecimento pra ela, que eu acho que é uma coisa muito legal que ele fez, né? Vou pegar o gancho que você falou desse seu C muito grande aí. Tem sempre, principalmente nesse momento, teria sempre uma coisa por trás do fato dela ser mulher. Que algumas coisas são difíceis de mensurar, sabe? Então, por exemplo, se você olha pelo filme, você não pode pontuar o que determinada coisa, porque você é mulher ou não é mulher. Trazer um outro exemplo. Se você é do Brasil, por exemplo, você quer fazer alguma coisa, seja lá o que for, no exterior. Existe também uma visão, sabe? Também tem um preconceito. É difícil você mensurar certas coisas. Olha, não consegui isso por causa disso ou aquilo. Então assim, pontualmente algumas coisas são difíceis de serem mensuradas, tá? Mas aí quando você começa a olhar numa escala maior, você entende, tem coisas estranhas acontecendo. Tá, mas porque eu só quis fazer esse do pontual, para dizer o seguinte, só porque você comentou lá, se aquele cara lá do filme que tirou ela do laboratório tivesse, ele não teria feito. É que, mais ou menos assim, poderia ser por essa questão cultural, e aí tem esse peso, mas tem outra coisa que assim, é o próprio... Na verdade, assim, a própria vida, e restringindo mais ao próprio ambiente acadêmico, são o próprio interesse das pessoas, tá? Aí, existe uma coisa, eu não vou agora ficar fazendo um porém toda hora que tem o peso de ter uma mulher e tal, vou para não ficar fazendo esse porém toda hora, mas aí, só para comentar o seguinte, tem os interesses das pessoas, cara. Às vezes, duas pessoas, por exemplo, tivessem colaborado juntas, que seja... tira os dois aí, tira os courrier aí, coloca duas pessoas, o João e o Gilberto, ou que seja, sabe, qualquer outra pessoa X, Y, não necessariamente essa pessoa daria o crédito para outra, sabe? Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, diga-se de passagem. E assim, as pessoas conseguem arrumar justificativas para tudo, sabe? Então assim, tem questões de interesses pessoais em tudo que acontece. Enfim, só queria mais ou menos comentar isso, sabe? Eu acho que tem o caso clássico. Olha, eu não super estudei o assunto, mas até onde eu sei, o que eu me lembro é o seguinte. Aparentemente, a gente fala que o César Lattes é o brasileiro que o Prêmio Nobel esqueceu, né? Que aparentemente ele deveria ter ganhado o Prêmio Nobel, sei lá, o grupo, alguma coisa levou lá. Talvez, extrapolando um pouco, porque daí eu teria que parar para fazer uma reflexão sobre o que eu vou falar agora, mas se não for exatamente como eu falar, mas serve como uma analogia, tem muito a ver com as relações de interesse, de poder, né? Beleza, eu tô ganhando. Não vou falar palavrão aqui porque estamos gravando, mas tá, problema teu, eu ganhei, entendeu? Eu ganhei, me chamaram. E é assim que funciona. Isso acontece nas pequenas coisas. Você tem uma reunião aqui
5 pessoas. Daí, sei lá, imagina, uma pessoa lá é alguém, seja lá o que quer dizer, é uma pessoa muito importante. As pessoas dão atenção àquela pessoa, né? Você consegue dar atenção a todos que estão ali, você consegue interagir a todos. Numa escala bem menor, você percebe que as coisas são como são porque a gente reproduz muito individualmente em escalas pequenas a coisa maior também, sabe? Sim, assim, nesse sentido que você está dizendo, uma coisa que o filme também não fala é que o Nobel tem um prêmio em dinheiro, não é só a medalha de ouro. Ele tem um prêmio em dinheiro que é alto. Inclusive, o Nobel que eles dividiram, o casal Curie, ele não foi dividido só entre eles. Também teve um outro cara que ganhou, que é o Antoine Henri Becquerel, sei lá como fala esse nome, Antoine Henri Becquerel, que também estava estudando, e tanto que antes de descobrirem o rádio, o elemento rádio, a radioatividade chamava raios de Becquerel, porque esse cara foi um dos primeiros a observar. Então o prêmio Nobel foi dividido entre eles e o Antoine Henri Becquerel ganhou metade, e o Pierre um quarto e a Marie um quarto. Então provavelmente antes de incluir a Marie era metade, metade. Na hora que foram incluir ela, não iam tirar a metade do cara pra ficar um terço, entendeu? Então eles deram a metade do marido dela pra ela. Então tem questões de dinheiro nisso, tem questões, né, o prêmio... Enfim, as coisas não são tão simples. Sim, exato. Tá legal. Uma coisa que eu queria pontuar ainda sobre essa relação de poder que poderia ter na relação dela com o Pierre é que, pelo menos na maneira como é retratado no filme, ela colocou condições para parceria com ele. Eu acho que tanto no ponto de vista da parceria profissional quanto do ponto de vista da parceria pessoal também, porque ela fala o tempo todo, a gente é parceiro. Tipo, ela exige que tenha uma igualdade, ela não é funcionária dele, ela não é nada dele. Eles estão de igual para igual ali. Eu acho que isso só aconteceu porque ela exigiu. E precisava nessa época de uma pessoa com a personalidade forte dela, com a autoconfiança dela, para poder exigir isso e que isso acontecesse. E tanto que ela até diz, alguns relatos aí de coisas que ela falou, que coisas que atrapalharam ela muito mais do que o fato dela ser mulher foram a xenofobia e a falta de recursos que ela enfrentou durante muito tempo para poder fazer a pesquisa. Isso eu lembro, essa parte, ela tá com a filha dela, né, sei lá onde, e aí, se eu não me engano, essa frase aí ela fala pra filha. Eu lembro que eu tinha anotado, e aí só voltando àquele aspecto de relações que eu tava falando, assim, de poder. Por exemplo, de poder e de... Isso, por exemplo, o quanto que o fato dela ser mulher ter atrapalhado ou não, de uma maneira meio resumida, a vida dela, do ponto de vista acadêmico, a gente pode falar que deu certo, né? Mas, de toda forma, falando de uma maneira geral, perceba, às vezes você não consegue mensurar, né? Você não consegue mensurar oportunidades que você não teve, você não consegue mensurar oportunidades que tiraram de você. Então, essas coisas assim de preconceito, em muitos níveis, um grande problema é esse, né? Daí é por isso que vai ter sempre alguém reclamando e falando, não existe isso, não existe aquilo, eu não tô vendo, porque é uma coisa muito... algumas vezes é bem escrachado, mas boa parte do tempo é aí que entra a palavra estrutural, né? Por exemplo, quando fala racismo estrutural, esse tipo de coisa, um pouco, mais ou menos assim, como que a coisa roda de um jeito a beneficiar mais alguém. Só que é um esquema muito complexo, né? E aí é difícil você chegar e pontuar assim. Então, você sempre consegue se esquivar de qualquer coisa, falar que não existe isso ou que não existe aquilo. Enfim, então só pra pontuar essa parte que a Marisa relembrou lá do filme, que dela falou, então, sei lá, os maiores problemas que eu tive foi em relação ao financiamento e ao quê? Acho que eram duas coisas. Xenofobia. E a xenofobia que no filme retrata bem, né? Tem uns momentos que a pessoa tá lá gritando na frente da casa dela. Pensa aí, gente. Pessoas gritando na frente da tua casa. É que a gente tá assistindo o filme, você tá assistindo alguma coisa, tu não dá atenção, não é contigo, né? Então beleza, grita aí. Aí você pensa, nossa, se tivessem gritando aqui na frente da minha casa, eu ia ignorar, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, eu ia viver a minha vida. Então, passa teu endereço que eu vou aí gritar na frente da tua casa. Hoje em dia as pessoas gritam pela internet, xingam muito no Twitter, não precisam mais na porta da pessoa.
Boa, isso que eu queria comentar. Ela tava sendo cancelada esse período, acho que é mais pro fim do filme ali, quando até pegam ela, que ela tá tendo um caso, né, com um cara casado lá, então... Sendo que ela é viúva, ela não tá fazendo nada de errado. O errado é ele, né? Ninguém tava na porta dele gritando. Não, mas ela é destruidora de família, segundo as pessoas que gritam. Isso! Gente, ó, presta atenção. Ela nasceu, anotei aqui, em 1867. Tudo bem que a gente tá falando de Paris, mas de toda forma, se você pega assim o Brasil há, sei lá, 40 anos atrás, na verdade você pode pegar hoje. Uma mulher, por exemplo, separada, gente, é um absurdo. É que hoje em dia é mais ok, tá? Mas há 40 anos atrás, por exemplo, uma mulher que fosse separada, eu tô dando 40, mas é um número aí, eu não sei exatamente mensurar. Mas com certeza, 40 anos atrás, uma mulher separada, por exemplo, pra vocês terem ideia, era algo extremamente absurdo, entendeu? Era algo absurdo. Então é só pra vocês terem noção, a gente tá falando de uma mulher que nasceu em 1867, né? Às vezes a gente não dá peso ao momento cultural. Em Paris eu também tenho mais dificuldade de entender como que é, mas de toda forma eu consigo mensurar que é o seguinte, por mais que a cultura esteja mais próximo do que a gente chamaria os tempos de agora, é muito tempo atrás, gente. É muito tempo atrás, tá? Sim, mas eu suspeito que a reação das pessoas foi desproporcional. No sentido de, se fosse uma mulher francesa destruindo uma família, não teria tido a proporção que teve pelo fato dela ser polonesa, justamente por esse clima relacionado aos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Uhum. Então tem que ter em consideração esse contexto também, né? Por isso que a xenofobia teve um peso forte pra ela. E foi justo por ela ser famosa, né? E foi justo na época da Primeira Guerra Mundial, né? Foi Primeira Guerra, eu acho. Isso. Então foi, se eu não me engano, aí eu já não sei exatamente, mas se eu não me engano a Polônia estava contra o lado da França, né? E... não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Tensões ali, né? Então tem mais do que só tipo, a questão xenofóbica, né? Tipo, eles realmente não se batiam muito bem. Mas assim, uma só coisa... pra ficar um pouco mais explícito, desculpa. Pode só falar, pra ficar um pouco mais explícito, é que essa parte em que ela teve um caso foi em 1910. Aí em 1911 ela ganha lá o segundo Nobel e a Segunda Guerra Mundial em 1914. Ou seja, tinha pressões combinando ali, ou seja, já tinha um nacionalismo exacerbado. Independente de lados aí da guerra, a questão nacionalista estava muito forte. E isso influenciou bastante na reação das pessoas. E aí, uma coisa que eu ia comentar no sentido da vida pessoal dela, né, é que eu acho que não foi tanto o intuito do filme, acho que o intuito do filme foi mostrar talvez mais essas relações de poder e essa relação, essa forma como ela lidou com essa parte mais da xenofobia, né? Mas eu imagino que tenha sido muito difícil para ela chegar até o ponto que ela chegou também, né? Como mulher na França, século XIX, enfim, várias situações aí. E o filme ele não dá essa ideia anterior de como que ela chegou até ali, como que ela... No filme eu acho que ela já tinha um mestrado, talvez, né? Algum título nesse nível. O doutorado, se eu não me engano, você viu que era já em 1903, né, Marisa? Isso é uma curiosidade que eu anotei aqui para trazer, que ela só conseguiu o título formal de doutora em 1903. Que foi quando ela conseguiu o Nobel, né? Sim, só que ela já tinha trabalho equivalente ao trabalho de pesquisa de um doutor, só que não era reconhecido, porque ela fazia esse trabalho num laboratório industrial, né? Tanto e que o aí laboratório que entra... que ela... Desculpa. Aí que entra um pouco o que eu queria... Que eu achei que o filme não mostrou muito, né? Que é essa dificuldade da mulher no meio acadêmico naquela época, né? Eu imagino... Vocês podem falar muito mais do que eu, já ouvi pessoas falando que ainda não é a coisa mais bonita do mundo, né? Que não é tão fácil. Mas naquela época imagino que fosse ainda pior, né? Então, pô, baita trabalho que ela teve, né? Todas as pesquisas para ela ganhar um Nobel não tendo doutorado, praticamente. Então, nesse aspecto, me deu a impressão de que ela tinha muita confiança no trabalho dela. Não sei se foi uma coisa que foi reafirmada pelos pares dela, mas ela não tinha um pingo de síndrome de impostora, eu acho. Porque, assim, ela pode achar que é independente de gênero, mas pensa uma mulher na situação dela, onde tem pouquíssimas mulheres na universidade, ela tem um laboratório e vão falar, você não vai mais usar esse laboratório civil. Muitas desistiriam ali, entendeu? Então, o fato dela não ter desistido ali e não ter associado esse tratamento pelo fato dela ser mulher, por exemplo, os motivos que levaram a fazer isso com ela, talvez não foi por ela ser uma mulher, mas ela poderia pensar,
na síndrome de impostora que ela talvez tivesse. O que eu estou fazendo aqui? Olha como me tratam, por que eu não saio daqui, entende? E ela não pensou nisso, então eu acho que ela tinha uma autoconfiança absurda no trabalho dela, assim. Ela tinha certeza do que o que ela estava fazendo era relevante, fazia sentido. Agora, eu não sei, só vendo o filme assim, nunca li tanto a respeito de onde que veio essa autoconfiança toda. Só queria fazer uma observação. De fato o filme retrata ela bem autoconfiante, mas só para fazer uma observação, de fato ela provavelmente deve ser acima da média no aspecto da autoconfiança, principalmente tratado do filme, mas mesmo assim eu tenho certeza que ela teria uns momentos dela ali meio, sabe, quem sou eu e tal. Só pra dizer assim, que é bem normal isso, sabe? Isso é bem normal mesmo, inclusive pra quem ganhou 2 prêmios Nobel e tal, mas isso faz parte, mas de fato, é que assim, as coisas são contraditórias, né? Assim, ela devia ter os momentos dela, mas você também sabe que você tá fazendo coisa boa, né? Entende? Você, às vezes, aí você pode se sabotar de diversas formas. Nossa, será que eu dei sorte? Será que não sei o quê? Tem muitas maneiras que você pode se sabotar, mas de toda forma, quando ela queria alguma coisa, ela podia olhar, beleza, eu tenho ciência de que é bom, né? E aí você vai lá, né? Porque querendo ou não, por mais que a pessoa seja, sei lá, independente um pouco da visão que ela tinha sobre ela mesma, uma vez que a gente, hoje em dia é fácil saber que o que ela fez foi super importante, então ela devia estar ciente, né? De que ela tava fazendo coisas mega importantes, né? E aí, convenhamos, se tu sabe que tu faz umas coisas super importantes, é muito fácil, né? Imagina, entre aspas, assim, se tu tá numa conversa, tu não tem, tu sabe que você tá certo, né? Entende? É mais ou menos assim, uma coisa é você tá na dúvida se o que você faz é importante. Aí às vezes você vai conversar, vai pedir uma verba, não sei o que, você fica dando volta, mas acho que ela devia estar convicta, né? Ah, beleza, eu sou fodona, pronto, falei. Mas eu acho que essa questão de gênero se manifesta, por exemplo, no fato de que o Pierre teve o título de doutor 8 anos antes dela, né? Sendo que os dois faziam um trabalho mais ou menos equivalente em termos de pesquisa. E ela já trabalhava no laboratório industrial, inclusive a supervisão tanto dela quanto do Pierre para o doutorado foi do Gabriel Lippmann, que expulsou ela do laboratório lá porque ela era muito espaçosa. No final, ele que orientou ela ali para ela ter o título de doutora, mas ela já fazia o trabalho de maneira muito independente, né? Então é mais uma questão de ser reconhecido. E só foi reconhecido no ano que ela ganhou o Nobel. Tá, eu queria saber de vocês o seguinte. Ela teve uma vida boa ou não? Pergunta subjetiva, respondam como quiserem. Quem falar primeiro tem a vez. Cri. Não, eu acho que ela não se arrependeria das decisões que ela teve. O relacionamento dela, a pesquisa dela, as filhas dela, eu acho que nesse sentido ela não arrependeria nada, não faria nada diferente. Então, se ela tinha amarguras, digamos assim, foram as consequências das coisas que ela também amava. Eu acho que ela não voltaria atrás. Mesmo sabendo, sei lá, que talvez foi a radioatividade que matou o marido dela, que deixou várias pessoas doentes, ela não voltaria atrás, eu acho. Então, nesse sentido, ela estava satisfeita com o que ela tinha feito para chegar onde ela tinha chegado e o lugar que ela chegou. Eu tive essa impressão, sei lá. Quando você pergunta se ela teve uma vida boa no sentido de moral da vida dela, que deixou de legado, ou boa no sentido de ela curtiu a vida? Porque se for no sentido... de fato ficou aberto para qualquer coisa, mas eu confesso que quando eu perguntei, era mais da visão dela, né? Mesmo, digamos, na linha até que a Marli respondeu, assim, isso na visão dela. É meio complicado, você pode pensar assim, pensa depois que ela morreu e aí ela vai analisar a vida dela ou durante a própria vida. É uma pergunta mal definida, mas que tá posta aí. Assim, o filme retrata isso um pouco, mas não chega a mencionar muito explicitamente, que ela e o Pierre, eles tinham férias todo ano, eles iam para lugares diferentes, eles passeavam, eles gostavam muito de andar de bicicleta, eles tiveram filhos, eles amaram, fizeram tudo que tinha que fazer, entendeu? Só porque a pessoa é cientista, ganhou o Nobel, não significa que ela não vive outros aspectos da vida, né? Eles iam ao teatro,
o Pierre tinha interesse na questão espírita, né? Não por uma questão de fé, que ele era ateu, mas ele queria estudar um pouco se tinha alguma propriedade física que podia ser mensurada naqueles fenômenos que as pessoas estavam chamando de espíritas, né? Enfim, então eles tinham a vida pessoal deles. Eu acho que nesse sentido a vida deles foi boa, assim, que foi uma vida completa, né? Que eles fizeram de tudo. E como a Marli falou, eu acho que a Marli não se arrependeria, né? Tanto que no fim da vida, ela percebe que ela pode fazer mais, mesmo ela já estando mais velha, que vê uma consequência direta do trabalho dela ajudando pessoas. Deve ter sido uma coisa bastante recompensadora, assim, para os passos finais da vida dela. Eu acho que ela foi feliz, a vida dela foi boa, e aí se a questão de legado do ponto de vista da ciência, se foi bom para a humanidade, aí já é outros 500. Nesse sentido, isso que você comentou, Marisa, do final do filme, né? Que ela fala que a última batalha que ela vai travar é aquela pra fazer o raio-x, né? Eu acho que independente dela, das consequências das escolhas dela, né? Que a Marli colocou, no final ela viu que o raio-x salvou um monte de gente e que o raio-x foi uma consequência direta do trabalho dela, né? Não sei quão direta foi, talvez vocês podem falar um pouco melhor, mas foi uma consequência do trabalho dela, né? De conseguir tirar o raio-x e, pô, não vou mais amputar o cara, a perna do cara porque ele torceu o tornozelo. E aí, eu acho que isso, com certeza, se fosse comigo, eu imagino que eu ficaria muito feliz, né? Tipo, de ver que meu trabalho, independente de qualquer coisa, ele trouxe, sim, benefícios muito bons para as pessoas. E aí, nesse sentido, eu acho que ela deve ter ido embora feliz assim, sem arrependimento nenhum, né? Feliz com as consequências da verdade. E essa questão que você falou aqui também, pô, eles viajavam, né? Eles iam lá, saíam de casa, não sei se... Eu acho que eles foram felizes nesse sentido, né? Eu perguntei porque eu vou dizer pra vocês a minha impressão, quer dizer, eu fui assistir o filme já... Eu não sabia nada sobre a vida dela, a menos o óbvio que todo mundo sabe que ela ganhou 2 Nobéis, né? Mas eu já fui na vibe de que, assim, vai ser uma vida de luta do início ao fim, vai ser uma vida destroçada, de frustração, porque a vida é assim, minha gente, a vida é assim. Então, nesse aspecto, fico feliz por ter visto, assim, ela teve uma vida que eu vou chamar normal, sabe? Quer dizer, óbvio, você... Colocando normal na época. Todo mundo ganhou Nobel, né? Mas eu digo como uma vida, porque assim, a vida normal tu vai passar por problemas, tu vai passar por desafios, então isso aí faz parte, entendeu? Então, nesse aspecto, eu achei que ela teve uma vida muito normal, ela teve uma vida muito boa. E ela teve uma coisa que eu acho fundamental, principalmente quando a gente fala... Isso vale para todo mundo, mas que a gente conhece as pessoas famosas. Ela teve reconhecimento, sabe? Ela teve reconhecimento em vida. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque... cara, muitas pessoas... muitas pessoas, ponto. Mas aí em particular, de novo, porque a gente conhece as histórias das pessoas que são famosas por alguma razão, você vê que foram pessoas que tiveram uma vida muito, muito triste, entendeu? A pessoa lutou a vida inteira para no final, sei lá, morrer em desgraça, coisas do tipo. Enfim, então nesse aspecto eu achei legal que ela teve uma... De novo, tendo ciência que eu tô falando de vida, e aí todas as vidas são bem complicadas, eu acho que ela teve uma vida boa, né? Ela teve reconhecimento, ela viveu de muitas maneiras. Eu achei legal isso aí. Sim, até a parte que o filme não retrata, que é quando ela tinha acabado de chegar em Paris, ela ganhava muito pouco, ela estudava de dia e trabalhava de noite, dando aulas aí para ganhar o dinheiro para conseguir se manter. E ela não tinha dinheiro para pagar o aquecimento, ela botava um monte de roupa em cima da outra e ela achava o máximo a vida dela naquela época porque ela estava estudando e ela adorava. Então, tipo, mesmo com os perrengues, ela tinha os momentos de luta, mas também tinha os momentos felizes e ela valorizava isso. Ela era uma pessoa que estava satisfeita com a vida que ela levou. Sim, e essa coisa da subjetividade, da felicidade, assim, gente, é super complexo, né? Um aspecto positivo da felicidade, de uma maneira geral, é que ela é meio democrática, tá? Então, ser rico, pobre e tal, ela pode estar presente ou não de uma maneira mais ou menos indiscriminada.
não levando em consideração pessoas que estão ali, tipo, que aí você não consegue comer, né? Aí é um caso muito limite, mas como um todo, assim, esse aspecto da felicidade é meio democrático. A gente falou muito da vida pessoal dela, né? A gente colocou algumas coisas do trabalho aqui no meio. Mas vamos falar um pouquinho do trabalho dela mesmo, né? A Marli, ela trabalha aí com algumas coisas de física de materiais, mais ou menos, e o que é. Ela pode explicar um pouquinho qual que é a diferença do que a Marie fez porque ela estuda. Mas o que foi exatamente que a Marie Curie fez, né? O filme mostra ali, descobriu materiais novos, o rádio, o polônio, mas o que é isso e de onde surgiu o nome, né? Radioatividade, dizem que ela é a mãe, né? Descobriu radioatividade, né? Então ela e o Becquerel, que a Marisa comentou, descobriram algumas propriedades da radioatividade, que é uma coisa que hoje é muito comum pra gente falar, né? Tá, então, no final do século XIX, esse Becquerel tinha observado a radioatividade pela primeira vez. Só que nessa época não se chamava radioatividade, chamavam raios Becquerel, Becquerel Rays. Então eles conseguiam observar. Basicamente era assim, tinha duas placas metálicas e você colocava a substância radioativa perto de uma das placas. Isso ia causar uma diferença de potencial. E aí tinha uma indução ali, ionização do ar entre as placas que conseguia ser observada experimentalmente. Então o Becquerel, ele fez a contribuição nesse aspecto. Só que não tinha muita explicação. E a Marie, ela tinha a hipótese de que a radiação, que não chamava radiação, era uma propriedade intrinsecamente do átomo. Não era uma propriedade do material em si, das suas ligações atômicas, de uma molécula. Era uma coisa do átomo puro. Que isso era uma coisa que o Becquerel não tinha feito essa hipótese. Foi uma hipótese da Marie. Então ela começou a estudar a radioatividade. Então ela fazia o aparato experimental lá para poder observar. E naquela época se conhecia o urânio, que tinha essa propriedade. Então ela pegou vários minérios e começou a observar que tinha alguns minérios que sempre tinham a proporção de quantidade de radiação que ela conseguia medir, proporcional à quantidade de urânio que tinha lá. Então ela fala, isso é uma propriedade do urânio, não é uma propriedade do minério, que tem uma mistura de vários elementos. Ela tinha essa hipótese. Então ela começou a perceber que tinham uns materiais que não tinha como ser urânio, porque a radiação estava muito mais alta do que se ele fosse 100% urânio. Então não tinha como ser urânio, tinha que existia um outro átomo mais radioativo que o urânio, só que não se conheciam outros átomos radioativos. Então ela começou a tentar isolar. Nessa época ela descobriu o rádio. Com a descoberta do rádio, ela conseguiu não apenas inferir a existência do rádio, mas fazer um processo químico que isolava o rádio das outras substâncias no minério. Então, esse processo químico que ela criou depois foi industrializado para a produção de materiais radioativos com rádio. Foi a primeira criação de manufatura industrial de materiais radioativos, foi através do rádio que ela descobriu, que com o urânio não tinha na época. Então, com isso, ela também conseguiu mostrar que a radiação era uma propriedade intrínseca do átomo e não do minério de onde ele tinha sido extraído, e também que a gente não conseguia observar esses materiais comumente porque eles decaíam muito rápido, eles não eram átomos estáveis, ou seja, não era que nem um átomo da molécula de H2O, que você põe água lá no copo e ela fica lá 30 anos no copo igual a mesma água para sempre, entendeu? Não. As moléculas que tinham essa radioatividade era pelo fato de elas serem instáveis. Elas tinham esse decaimento radioativo que elas soltavam partículas e mudavam a sua estrutura atômica. Então elas não conseguiam ficar como um material puro muito tempo seguido. Isso que a gente chama também de meia-vida da radioatividade. Então ela fez todas essas contribuições na área. Mesmo que ela não foi a primeira pessoa que viu a radioatividade, ela foi a pessoa que observou e fez hipóteses de vários fenômenos relacionados a isso, que criou novas confirmações para essa área de estudo e novas técnicas para essa área de estudo. E como o rádio ele era muito radioativo e ela fez esse processo, ela, junto com o Pierre, cunharam o termo radioatividade para aqueles raios que saíam desse tipo de átomo por causa do rádio. Então, antes do rádio, não chamava radioatividade, depois do rádio, chamou radioatividade. Então, ela não foi quem viu a radioatividade pela primeira vez, mas se chama radioatividade por conta dela. Então, essa que foi a grande contribuição, tanto física quanto química, da pesquisa dela. E você falou de produção industrial de coisas de rádio, né, coisas radioativas.
Eu achei bizarro isso no filme, da galera tipo, fazendo fósforo radioativo, brincando, ela dormindo com um vidrinho brilhante na Era mão. a cura assim. quântica da época deles. Nossa, eu fiquei incomodado ela mexendo nas coisas lá. Eu fui até pesquisar quando que inventaram a máscara, porque eles mexiam com coisa radioativa, tipo, na mão, sem máscara, sem nada, né? Hoje, totalmente fora, não sei como que é o laboratório, mas pelo que eu vejo, assim, é totalmente difícil, né, mexer com isso. Tem que ter todo um cuidado aí. Tirar um raio-x, a gente vai no hospital e tem gente com um monte de roupa de chumbo e você fica numa salinha toda separada. E eles lá, não, mexendo com rádio, brincando na rua, passando maquiagem que brilha. Gente, Tanto que a morte dela, com 66 anos, foi por anemia plástica e a principal hipótese é que foi causada pela exposição contínua à radiação. Então, nesse sentido, hoje em dia tem todo um cuidado mesmo. Lá no acelerador de partículas a gente tem treinamento com segurança de trabalho, para proteção radiológica, tem umas coisas que medem a dosimetria de radiação nos ambientes incomuns, para ver se está abaixo do permitido lá, tem todo um procedimento de segurança, porque é muito perigoso mesmo. Quando uma pessoa é exposta, se ela não ficar extremamente mal na hora, isso pode reduzir a qualidade de vida e o tempo de vida dela drasticamente, assim, é terrível. Mas demorado. Não sei se vocês assistiram a série Chernobyl, né? A minissérie. Acho que lá mostra... É a série do acidente de Chernobyl, né? Então... E mostra... Tá, é numa escala muito maior, né? Tipo, explosão de uma usina nuclear, muito mais radiação. Mas mostra bastante essa exposição, como que acontece, né? Tipo, a galera... No filme tem uma cena também, né? Do bombeiro chegando lá no acidente de Chernobyl, salvando a galera na usina. Na usina. E aí ele entra acho que no reator, e aí tipo, ele fica zoadão lá, na hora, começa a passar mal. E eu acho que a série, né, a minissérie Chernobyl, ela mostra bem real como que isso acontece, assim, mais do que o filme. Cara, com chance, fazendo os cálculos aqui matemáticos precisos, com probabilidade de 83, 84% de estar falando besteira, eu lembrei que... Gente, me dá uma aflição. No YouTube e no Instagram é cheio de postagem assim. Tantos por cento erram isso, tantos não sei o que. Enfim. Tá, voltando, fecha o parênteses. Voltando. Me perdi. Ah, lembrei que eu ia falar besteira. Não tô lembrando. Tá, vou falar. E aí provavelmente tem besteira em vários lugares. Mas é porque você falou de Chernobyl. Eu tinha ouvido falar um tempo atrás. Eu não sei se isso é novo. Eu não sei porque que eu ouvi há um tempo atrás. Então, eu não sei se isso é uma coisa antiga. Eu já sabia. Eu não sei se é fungos. Alguma coisa que encontraram. Que daí eu acho que é um fungo aí. Aí eu não sei se encontraram em alguma usina nuclear. Não sei o que é. Alguma coisa de um fungo. Não sei se eles chamam preto, não sei o que. Podia dar uma googlada aí, mas enfim. Que aí o fungo absorve radiação e aí poderia ter muitas aplicações, inclusive. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim? Não, ó, eu googlei rapidinho aqui. Então, tá na internet. E a gente sabe se tá na internet é verdade. Alguns fungos não só conseguem suportar altos níveis de radiação, como também se alimentam dessa radiação, conhecidos como fungos negros. Enfim, então tá mais ou menos de acordo com o que eu falei, então é que eu não sabia se eu estava confundindo muita coisa, mas tem isso aí. Interessante, né? Eu só não sei se isso é uma coisa nova, tá? Eu tenho a impressão... Bom, essa notícia... exatamente, em Chernobyl, tá? A galera achou em Chernobyl. Essa notícia aqui é do ano passado, então meio ok, vai, Epsilon novo, assim, para efeitos de alguma coisa interessante. Site de referência do Regis, fatosconhecidos. Tá aqui 237.xw não sei o que, ponto executável. Enfim, cliquei, baixei e já tá rodando aqui no meu computador esse fungo. Um outro fato relacionado com a radiação também na história da Marie Curie é que a filha dela, a Irene, se casou com um cara chamado Frederic. E os dois pesquisavam juntos como fazer radiação artificial, ou seja, criar radiação no laboratório ao invés de extrair elementos radioativos da natureza, né? Uhum. E eles também ganharam o Nobel conjuntamente por esse trabalho. Sim, isso eu vi lá no pós-crédito, né? Aparece lá falando.
Isso eu achei legal, né? Isso eu não sabia, não. Sim. E ela era médica, né? Não sei como funcionava a formação naquela época. Médica e química. Ah, tá. O livro, eu tô falando livro toda hora. O filme não deixa claro essa parte, né? Mas aí faz sentido, a menos que eu tenha perdido também assistindo em velocidade 1.5, às vezes ela falou, eu sou médica, e aí cortou e eu não ouvi. Mas aí faz sentido que ela leva a mãe lá, ela até fala no meu hospital, né? Uhum. Alguma coisa assim, sei lá, ela vai levar lá no hospital. Mas eu nem sabia qual que era o contexto dela levar a mãe lá no hospital pra mostrar o pessoal e falar que a mãe podia, enfim, ajudar o pessoal, essencialmente usando raio-x, né? Resumindo assim. Aí no filme, no final, nos pós-créditos, bom, tecnicamente eu tô falando pós-crédito, mas não é pós o crédito, tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Quando acaba o filme, esses filmes em geral que tem... Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, no final o pessoal costuma colocar alguma informação, né? E aí fala lá, olha, ela morreu, dia tal, e aí uma das informações, aí comenta que então a filha dela ganhou o Nobel, porque tem uma cena, e aí quando mostra a cena, pelo menos do filme, eu não tinha clareza o quanto que eles eram se era só alguém, se eles só estudavam, entre aspas, assim, como uma pessoa normal, ou não sabia que eles estavam indo muito bem nos estudos, né? Que eles ganharam o prêmio Nobel lá. Que aí tem a cena que tá a Marie Curie lá, sei lá, na mesa de jantar e tá com a filha e o namorado. E aí ela tá testando lá pra ver se o rapaz é um bom moço pra filha dela, né? Quer casar com a minha filha? Você tem doutorado? Exatamente. Em breve aí a Marisa e a Marli já vão poder ser meninas pra casar. Quando terminar o doutorado, por enquanto, ó, vocês três aí, vocês vão ter que ficar solteirão, hein? Vou demorar ainda, então. Nem no mestrado eu tô indo. Todo mundo rindo de nervoso, né, por causa da tese, mas beleza. A Marli e a Marisa começaram a suar. Nossa, que deprê agora ficou a conversa, pelo amor de Deus. Socorro. Não, o problema não é a tese, o problema é depois, né? Que dá só desemprego, não tem bolsa, mas enfim, não vou entrar nessas questões. Vamos deixar pro próximo episódio, gente. Vamos continuar rindo, nem que seja como a Marisa aí, rir de nervoso. Então, uma coisa que eu tava lendo, Marisa, qual foi o ano que a Marie Curie morreu mesmo? Foi em 1934. Então, porque na época que ela era viva, já se conhecia os males da radiação, né? E aí, depois que ela desenvolveu essa área de estudo, mais com as descobertas dela, começaram a ter congressos internacionais de radiação. Radiologia, estudo da radiação, elementos radioativos. E aí, num desses congressos, em 1928, criaram uma Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Ou seja, eles começaram a ver que precisava todo mundo se organizar para ver como que lidava com isso daí, porque todo mundo já se ligou que era um problema. Então ela morreu sabendo, né? O filme até dá a entender isso, né? Olha, tô ficando doente no laboratório, não sei aonde. O Pierre fala em algum momento, né? Não, é o Paul que vai conversar com não, ele. Isso, é o outro. Foi mais tarde na vida deles, porque lá no começo eles não estavam nem ligados que isso daí ia dar problema. Tanto que a galera usava maquiagem radioativa, né? Gente, teve um acidente super famoso. Eu não sei se vocês são mais jovens, sabem, mas, por exemplo, se vocês perguntarem para os pais ou pessoas mais velhas, vão saber. Bom, o acidente é bem antigo, olhando aqui, é de 1987, mas ele é bem famoso. Foi um acidente que aconteceu em Goiânia. Enfim, acho que jogaram errado... tem que ver, eu não vou lembrar agora o detalhe de cabeça, tá? Eu só achei que aqui a data, eu não vou parar aqui pra ler, mas jogaram errado alguma coisa hospitalar, umas crianças acharam. Gente, sinceramente... Era césio, né? Se eu não me engano. Se eu tô na rua, eu acho uma coisa brilhante, eu vou brincar com aquilo, é claro. Então foi o que as crianças fizeram, né? Aí, enfim, deu ruim, né? Resumindo, deu ruim. Eu já li um pouco sobre isso. Parece que teve uma questão de catadores no lixão e que o negócio foi repassando. Então, no final, contaminou muitas pessoas. Teve, acho que, mais de 10 mortes e mais de 1.000 pessoas que tiveram algum contato. Porque não foi simplesmente,
sei lá, uma pessoa achou, brincou. Não, aquele negócio passou de mão em mão e contaminou muita gente. Foi um acidente bem grave no sentido de quantas pessoas foram afetadas esse de Goiás aí. E tu lembra que era? Era coisa que veio de hospitaal mesmo. Eu acho que era hospitalar. era coisa de raio-x, não era? Algum resíduo de máquina de raio-x, se eu não me engano. Que aí acabou... Enfim, aconteceu isso daí. Sempre cai em questão do Enem, questão de meia-vida, de radioativo, assim, tá. quase sempre cai esse problema do Césio. Ah, tá, entendi. Tá, um comentário, eu tinha um comentário aqui, eu não sei em que momento eu faço, mas eu vou fazer agora, aproveitando que a gente tá falando quer dizer, eu tava, sei lá, da parte acadêmica. Tem uma, mas entra como uma curiosidade, assim, uma vez que o podcast é do Fantástico Mundo Matemática, assim, a gente tá com viés mais de matemática, uma curiosidade do ponto de vista acadêmico é que, assim, em matemática, e aí é só em matemática, não existe uma coisa que essencialmente existe nas outras áreas, que é o que chama assim, primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, que é... Então, por exemplo, você vai publicar lá um artigo com alguém na física, aí você coloca primeiro autor, quer dizer, você está falando assim, olha, essa pessoa é mais importante que o segundo autor, sabe? Isso é um negócio bem interessante. Na matemática, a gente coloca pela ordem alfabética do sobrenome das pessoas. E isso eu acho um detalhe interessante. É difícil mensurar qual é o impacto disso na relação entre as pessoas, mas aí vai aqui a minha opinião, a minha conjectura. A minha sensação da matemática com relação às outras áreas é que a matemática, as pessoas são um pouco mais... Eu vou usar essa palavra e depois falar que a palavra tá ruim. Elas são mais colaborativas. Tá, aí essa palavra não é tão boa porque, de fato, o número de colaboradores é bem, bem inferiores de matemática, muito, muito menor. Mas, assim, eu acho que elas são menos... Elas são mais altruístas desse ponto de vista intelectual, sabe? Então, assim... pegando esse aspecto do artigo que eu comentei sobre o primeiro autor, o segundo autor, eu acho que as pessoas têm um apreço menor do tipo, isso é meu, sabe? E eu acho que isso dá diferença porque as pessoas interagem de uma maneira mais leve, eu acho. De novo, a gente está falando de seres humanos, então assim, tem todo tipo de briga, todo tipo de problema, pessoas fazem isso, fazem aquilo, aí roubam ideias daqui e dali. Normal, assim, seres humanos vai acontecer todo tipo de treta, assim, onde tem um monte de gente vai ter treta. Inclusive a gente coloca mais ou menos essa ordem de grandeza no podcast, porque depois de um tempo muito junto, a gente já começa a brigar tudo ao vivo aqui. Normal, muita gente junta, sempre sai pancadaria. Depois de uma hora e meia a gente começa a brigar já. Exato. Mas isso é um comentário legal, sabe? Então, e um aspecto agora, fazendo um comentário bom nesse aspecto, eu acho que a coisa fica um pouco mais democrática. E em outras áreas, esse negócio de ter primeiro autor, segundo autor, eu acho que torna a coisa... eu acho que é ruim. Veja, porque se eu falar que é ruim para a ciência, eu também não tenho nenhuma outra proposta, tá? Porque assim, a dinâmica em outras áreas é diferente, sabe? Então, às vezes, em física, aí tem um grupo, o grupo é grande e meio que todo mundo participou. E tem aquele aluno de iniciação que participou. Mas aí a participação dele, sabe? Ele foi levar água pro colega do mestrado que ia engasgar. Mas, pô, se o colega do mestrado morresse, ia ser ruim pro... Então, ele teve uma participação ali. Então... Tá, peraí, tô zoando aqui, mas assim, você tem a pessoa tá fazendo iniciação, ela participa ali do laboratório, ela tem uma participação, e aí o nome dela também entra no artigo, sabe? Mas é só para comentar assim, então eu não tô propondo nenhuma mudança de nada, eu só tô comentando assim, eu acho que isso é um aspecto muito específico da matemática, que dada a maneira que funciona, eu acho que é legal, tem um aspecto positivo. E uma pequena crítica com relação a esse sistema de chamar primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, é que eu acho que aí você cria um ecossistema, ele pode fomentar às vezes um ecossistema ruim do tipo...
tem um nome lá do cara que é o do laboratório, e aí literalmente ele vai entrar em todas as publicações, literalmente. Então o cara publica 100 artigos no ano. Meu Deus, a pessoa publica algumas dezenas... Não dá nem pra ler 100 artigos. A pessoa publica alguns artigos por ano em matemática, já é meio suspeito, assim, tipo, né? Não dá, humanamente não dá pro cara... Enfim, só esse comentário do ponto de vista acadêmico... Então, nesse aspecto que eu tenho visto, por exemplo, tem revistas que exigem, na Nature, eu acho, você tem que falar qual foi a contribuição de cada autor. Então, fulano de tal mediu o calor específico, fulano de tal fez as figuras, analisou, fulano de tal que fez o texto, fulano de tal fez a proposta inicial do experimento, pensou o projeto, sabe? Vai ter essa divisão clara, para você não colocar o aluno de ser que deu água. E uma coisa também que eu vejo cada vez mais é no sentido assim... Primeiro e segundo autor, aí vai ter um asterístico, né? Ambos os autores contribuíram igualmente para esse trabalho. Para você não colocar a hierarquia em um certo nível, entendeu? Então, tipo, as duas pessoas trabalham juntas porque uma é mais que a outra, entendeu? Aí, isso é uma coisa que eu tenho visto na física, mas na minha área, pelo menos, é super normal você ter paper com 13 autores, 15 autores. E no final foi tipo assim, uma pessoa foi medir no laboratório de alguém e essa pessoa que era dono do laboratório fez o tratamento prévio dos dados para entregar. Então a pessoa fez um trabalho. Aí já coloca o nome daquela pessoa, o aluno dele, o dono do laboratório e quem foi lá medir. Aí a pessoa que analisou os dados é outra. Aí a pessoa que escreveu o texto é outra. E aí vai... E muitas vezes tem mais de uma técnica experimental no mesmo trabalho, né? Que se complementa. Então aí vai colocando gente. Isso é um negócio super complicado. Enfim, não convém a gente dar uma super alongada, mas é uma coisa super complicada, gente. Super complicada, tem efeitos muito negativos, assim, porque... Só fazer um comentário rápido. A pressão, vou chamar assim, vou usar a palavra sistema, seja lá o que significa isso, é por número de publicação, tá? É por número, gente. Então, se é por número, as pessoas vão se adaptando, gente. Tu vai descobrindo um sistema bom, né? Veja, se você pode publicar sozinho, mas se você pode combinar com outro grupo aí, publica todo mundo, põe o nome de todo mundo, você já duplicou a quantidade de publicação. Assim, isso é uma realidade. Enfim, super complicado. Não tem necessariamente uma solução, não. Só queria, enfim, no nosso contexto aqui, comentar essa especificidade da matemática relativa à coisa da academia. Assim. Acabando então, pessoal, vamos para o nosso momento cultural. Eu trouxe uma recomendação, já que citei hoje, né? A minissérie Chernobyl, que mostra, ligado no contexto da radioatividade, né? As consequências da explosão lá do reator nuclear em Chernobyl, as causas também, né? Porque, enfim, tem várias sutilezas aí no porquê que aquilo aconteceu. E fica a recomendação, uma série muito boa, minissérie, acho que tem 5, 6 episódios só, é pouquinha coisa. E infelizmente não tem nos comuns, é só da HBO. Mas vale a pena pegar aí pra assistir. Como assim pegar, Rafael? Não entendi. Assinar a HBO pra assistir, né? Ah, tá. Pega a senha do seu amigo que assina. Pega os 30 dias de graça, ele sempre não tem 30 dias de graça. Ah, pronto, fechou. Aproveitando que a gente tocou bem tangencialmente na questão da Primeira Guerra Mundial e como isso influencia um pouco a questão da xenofobia, de várias questões que modificam bastante a vida pessoal das pessoas, eu vou recomendar um romance histórico que eu tô lendo, que é bem clássico, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu já tô lendo esse livro já faz uns 2 anos, eu não terminei ainda, porque primeiro que ele é gigante, segundo porque eu não sei nada de guerras napoleônicas, então eu tenho que ficar vendo aqueles vídeos do YouTube explicando as guerras napoleônicas. Mas eu acho que ele faz uma coisa muito bem feita, que é claro que tem centenas de páginas, dá pra fazer, que esse filme pecou em fazer, que é mostrar as nuances dos sentimentos das pessoas. Mesmo que seja um romance histórico, que, querendo ou não, ele tem algumas partes em que é muito mais focado na parte das guerras napoleônicas, nos conflitos políticos, ele faz um aprofundamento de personagens muito fantástico em dezenas de personagens. É uma coisa muito bem feita e fica a recomendação, Leon Tolstói. Tá bom. Então, a minha recomendação, eu vou roubar e dar mais ou menos 2. Primeiro se vocês ficaram curiosos assistindo o filme Radioactive, vão ler
a aula da Marie Curie no discurso do Nobel. Se vocês entrarem lá no site do Nobel, nobelprize.org, você pode ir pela categoria e pelo ano. Se vocês irem lá em Química em 1911, vocês vão achar o lecture dela, que ela explica o contexto daquela descoberta. Então, para quem não sabe nada sobre física, é muito bom para aprender como que foi aquilo, por que ela foi premiada, qual foi a contribuição, como que era na época, são as palavras dela. Então, é muito bom. Para dar uma aprofundada, também vai ter o discurso do Pierre, de quando ele foi sozinho. E a minha segunda dica é assistam o filme de Persepolis, pra não falar que essa diretora só faz coisa ruim. Tem um filme baseado no quadrinho de Persepolis, que é dirigido pela mesma diretora de Radioactive, que é esqueci o nome dela, Marjane Strapp, e é co-dirigido por ela e pelo Vincente Paronaldi. Enfim, e é bem bom esse filme. Esse daí vale Oscar. De animação. A animação também é filme. Sim. A minha recomendação, como a gente não sabia que o pessoal ia recomendar, a Marli recomendou que eu ia recomendar, né? Mas no caso eu ia recomendar o livrinho mesmo, né? O romance gráfico que se chama Ojibi, se você quiser. Tem Persepolis, eu não sei o que veio, se quem que veio primeiro, se foi o filme ou aqui a ilustração. De toda forma, eu não vi o filme, depois eu vejo. O livro é bem legal, Eu vou ler rapidamente, ó. Esse Persepolis é autobiográfico, então é da diretora, sabe? E aqui, ó. Marjane Satrapi tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico, numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 1979, ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita, apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa. 25 anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciência política flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o mundo com essa autobiografia em quadrinhos, que só na França vendeu mais de 400 mil exemplares. Persepolis. E fica a sugestão de ler o quadrinho ou ver o filme. E a vantagem com relação à sugestão do livro que a Marisa comentou é que esse você consegue ler num tempo finito, se eu não me engano. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Obrigado, Marli, pela visita e Marisa pela visita. Obrigado, Rafael. E é isso, gente. Nos vemos pelo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigado também. Vou agradecer aqui a Marisa e a Marli. E ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado a todos que assistiram. Nos ajudem recomendando o podcast para o pessoal que vocês conhecem, para a galera que vai curtir. Sigam nas redes sociais, @Fantástico Mundo Matemático. E nos vemos em breve no próximo podcast. Tchau!